Mais uma virada épica do Palmeiras na era Abel Ferreira. Tomou 3-0 lá em Quito, fora o vareio de bola. Era para ter tomado os 5-6, mas o 3-0 ainda deixava o jogo vivo, a decisão viva para o jogo da volta no Allianz Parque. Quem achava aí que os duelos já estavam sacramentados é porque não sabe nada de futebol. Primeiro, o time do Palmeiras é infinitamente melhor do que o time da LDU. Segundo, fator Allianz Parque. O Palmeiras no Allianz Parque é muito difícil de ser batido. Terceiro, e o principal, Abel Ferreira. É impressionante como ele sabe mobilizar muito bem o seu grupo de jogadores para uma final de Libertadores, para uma final de Copa do Brasil, para uma reta final de Série A. E o Palmeiras cresce muito em toda a reta final de temporada. Desde que Abel Ferreira chegou no Palmeiras, o Palmeiras cresce muito, velho. E teremos a melhor final possível. Palmeiras e Flamengo, tecnicamente falando, são os dois melhores times da América. Não é à toa que estão disputando um dos campeonatos mais competitivos do mundo e um dos melhores campeonatos do mundo, tecnicamente falando, que é a Série A. Um tem 62 e o outro tem 61. Tá pau a pau ali, restando 9 jogos para terminar a Série A. Então, assim, o duelo vai ser épico dessa final de Libertadores e o duelo vai ser épico nessa reta final de Série A também. E aí, já pegando o pacotão geral, obviamente, o Palmeiras ter chegado na final e o Flamengo também abriu vaga para o G7 e abriu vaga para o G13. Foi excelente para todos os times da Série A, lógico, com exceção ali aos times que serão rebaixados para a Série B, que hoje seriam Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Mas eu queria pegar aqui o gancho desse início de vídeo para parabenizar o Palmeiras, viu? Porque assim, foi a maior virada da história da Libertadores. Foi pelo resultado, né? Tomou 3-0 fora, tinha que reverter para um 4-0 no Allianz Parque. E o Palmeiras reverteu. Agora sim, mais uma vez, quem acompanhou a LDU contra o Flamengo na fase de grupos, contra o Botafogo no mata-mata, contra o São Paulo no mata-mata e contra o próprio Palmeiras de certo modo, não se surpreendeu muito com o que aconteceu. Por tudo que eu já falei aqui pra vocês, o Palmeiras joga muito mais bola do que a LDU, tem muito mais time e o fator Allianz Parque e Abel Ferreira. E assim, surpreendeu a vocês essa virada do Palmeiras? Pra mim não foi nenhuma surpresa, sendo bem sincero. O Palmeiras já teve viradas épicas. Essa virada aqui do Palmeiras contra o Botafogo, no Newton Santos, que o Palmeiras toma 1-0, 2-0, 3-0, vareio de bola surreal. Teve a expulsão ali de Adrielson, o Palmeiras diminui com o Endrick, que entra no segundo tempo. O Botafogo teve a bola do 4-1, Tiquinho Soares perde o pênalti, 4-1 que sacramentaria o jogo. Sacramentaria a vitória do Botafogo e o provável título. Botafogo embalado, jogando muito bem. E aí o Palmeiras reverte para um 4-3. Ali eu me assustei. Ali impactou todo o Brasil aquela virada absurda do Palmeiras na Série A. Teve a outra virada na Libertadores contra o Independiente Del Valle. Aí sim, o Palmeiras toma 2-0, tomando vareio de bola surreal, e o Palmeiras consegue reverter para um 3-2 nos acréscimos do segundo tempo, também na última bola do jogo, com Luiz Guilherme fazendo um golaço de fora da grande área no ângulo. Ali surpreendeu a todos. O mental desse time é um absurdo. Só que assim, de tantas surpresas, de tantas viradas e de tantas reviravoltas, você não se surpreende mais com o que aconteceu. O Palmeiras mete 3-2 no São Paulo, tem 2 semanas, gente. Tem 2 semanas que o Palmeiras no clássico tava tomando 2-0, vareio de bola surreal, mesmo roteiro. Tava tomando o totó do São Paulo. Mas aí tem o lance polêmico da arbitragem, que a arbitragem do senhor Ramon Abate Abel beneficiou o Palmeiras naquele jogo, mas aí mérito pro Palmeiras que consegue diminuir, empatar e virar nos acréscimos praticamente do segundo tempo. Então é um time que já tá blindado mentalmente para conseguir sair das adversidades. E o 4-3 ontem foi épico, foi histórico, mas não me impactou tanto como aquele 4-3 contra o Botafogo. O Palmeiras que já virou jogos também em Campeonato Paulista, em final contra o Água Santa, que tomou 2-1, fez 4-0, perdeu do Santos na ida, reverteu na volta no Allianz Parque. Então assim, é o time da virada. É o time da virada no futebol brasileiro, muito bem comandado por Abel Ferreira. Para finalizar, a virada foi épica, mas de tantas viradas épicas do Palmeiras, a de ontem não me impactou tanto, eu não fiquei surpreso nem um pingo com isso. Debatemos mais um pouco sobre isso na live de agora a pouco. Sim, 6h15 da manhã eu abri uma live pra gente resenhar, fazer react aqui com vocês, sacanear Fernando Gil e tal, e toda a rapaziada, a gente tava aqui trocando ideia durante a manhã. Lá para as 11 horas eu acredito que eu vou abrir uma live pra gente falar sobre a rodada 31. E aí, já pegando um pouquinho o gancho, próximo jogo é Flamengo e Sport no Maracanã amanhã. O Flamengo ele tá mordido com o Palmeiras, óbvio,
querendo esse título de todo jeito da Série A? Pela rivalidade, né? Já vem se criando ali um Palmeiras e Flamengo, tem uns 3, 4 anos já, de quase todo ano eles estão disputando ali por um título, ou de Libertadores, ou de Série A, ou de Copa do Brasil. E sempre tem esse embate aí entre os dois. Até porque a última final da Libertadores entre os dois deu Palmeiras. E o Flamengo ele quer dar uma resposta a um título de Série A que já não conquistam aí há basicamente 5 temporadas, 6 temporadas que o Flamengo não é campeão brasileiro. E eles estão querendo de todo jeito ganhar esse título e eles vão vir pra cima do Sport mordidos, porque o torcedor do Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles estavam pensando, porra, vamos pegar a LDU. Vamos pegar a LDU nessa final da Liberta, tá tranquilo entre aspas, mas aí não, o Palmeiras passou. E aí eles vão querer dar a resposta goleando o Sport. Massacrando o meu Sport, meu Deus do céu. Coitado do meu Sport amanhã. Mas César tem um plano. Eu acredito em você, viu, César? Eu confio em você. O debate sobre isso a gente traz na próxima live. Mas assim, o Flamengo vai vir mordido para tentar vencer do Sport. Não só pela questão histórica da rivalidade, é porque quer assumir a liderança de forma momentânea, jogando a pressão pro Palmeiras no domingo, né? Bom, dito isso, o G4 virou G5. E isso foi excelente pro Mirassol. Por quê? A distância do Mirassol pro Bahia, mais uma vez, né? Os 4 primeiros colocados pegam a vaga na fase de grupos da Libertadores. Beleza. Só que aí o Palmeiras e o Flamengo chegaram na final da Libertadores. Um dos dois vai ser campeão, óbvio. E aí o G4 automaticamente vai virar G5. Virando G5, hoje o Bahia estaria indo para a Libertadores na fase de grupos. Ele não estaria indo para a pré-Libertadores. Se o G4 não virasse G5, o Bahia estaria indo para a pré-Libertadores. E aí ia ter que tirar 6 pontos de distância para o Mirassol, que está embaladíssimo no campeonato. Vem de 4 vitórias consecutivas. Então, para o Bahia foi excelente. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Palmeiras e Flamengo chegar na final da Libertadores, porque já se abriu um G5 e pode abrir um G6 para vaga na fase de grupos da Libertadores e naturalmente pode abrir um G8, porque o G7 também abriu. O 6º colocado pega a vaga na pré-Libertadores. O 7º agora também pega a vaga na pré-Libertadores, que é o caso do Botafogo, porque o G4 virou G5 e o G6 virou G7 automaticamente. Só que assim, o cenário pode ser ainda melhor. Se o Cruzeiro terminar o campeonato aí na 3ª colocação, na 4ª, ou na 5ª posição, ou na 6ª, ou na 7ª colocação, hipoteticamente, o G7 pode virar G8. Mas o Fluminense também está na semifinal da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Vasco. Se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, ou o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, o G7 pode virar G8. Tem esse cenário aí também. Só que aí, descendo um pouco mais a tabela de classificação, o G12 já virou G13, porque se G4 virou G5, G6 virou G7, o G12 virou G13. E muito provavelmente vai virar G14. Por quê? Porque o campeão da Copa do Brasil vai estar entre os 13 melhores classificados. Os semifinalistas Corinthians, Vasco, Fluminense e Cruzeiro. Quem for campeão, naturalmente vai abrir mais uma vaga aí. Então, o G13 vai virar G14, que pode virar G15. Se o Galo continuar do G13 para cima e for campeão da Sul-Americana, o G13, o G12 que virou G13, que deve virar G14, é quase que certeza absoluta, deve virar G15. Então, muito provavelmente, ao término da Série A, o único time que não vai se classificar para a competição internacional, além dos que vão cair para a Série B, é o 16º colocado. Como foi na temporada passada, o Bragantino foi o 16º e não disputou competição internacional. Todos os outros brasileiros, todos os outros times que ficaram acima do 16º lugar, pegaram vaga ou na Sul-Americana, ou na pré-Libertadores, ou na fase de grupos da Libertadores. Então, assim, Palmeiras e Flamengo chegar na final foi excelente. E aí, lógico, voltando aqui pro debate do Bahia, né, em específico. O Bahia, vamos supor que não abrisse G7 nem G8, que abriu por enquanto garantia só o G7. O Bahia ele está a 2 pontos do Botafogo. E aí, ele estaria no risco de nem se classificar para a pré-Libertadores, porque 2 pontos, já estando 8 jogos, pô, é óbvio que o Bahia pode perder essa vaga no G7, é evidente.
Fluminense 47, Botafogo 47, tudo pode acontecer. E a classificação para a fase de grupos para Libertadores estava pouco provável, porque o Bahia vai ter que tirar 6 pontos do Mirassol, o que não é muito provável. Então, assim, para o Bahia foi excelente. A vaga na pré-Libertadores está praticamente sacramentada. Vamos supor que o G7 não vire G8, fique ali em G7, no G7. Que o oitavo colocado não pegue vaga na pré-Libertadores. O Bahia está sendo ameaçado pelo Vasco, que tem 7 pontos a menos do que o Bahia. E outra, o Bahia tem o melhor time e na Fonte Nova é imparável. Ó, e tem uma tabela melhor, né? Pega o Bragantino no próximo jogo, enquanto o Vasco pega o São Paulo, o Bragantino em frangalhos. O Bahia deve ganhar, o Vasco também acho que ganha, mas pode tropeçar, tem uma chance maior de tropeçar. O Bahia ainda pega o Fortaleza na Fonte Nova, Fortaleza na zona, um dos virtuais rebaixados. Pega o próprio Vasco, que pode ser confronto direto no futuro, mas na Fonte. Pega o Juventude já rebaixado matematicamente na antepenúltima rodada e termina o campeonato pegando o Bahia na Fonte Nova. Então a tabela do Bahia, ela mostra claramente, Bahia, tu vai se classificar para Libertadores. A dúvida é, tu vai para pré ou tu vai para fase de grupos? Hoje o Bahia tá indo para Libertadores na fase de grupos, com 49. Pela gordura que tem um pouco ali pro Fluminense e pro Botafogo, e pela tabela que tem, é palpável o Bahia terminar o campeonato em quinto e ir para a fase de grupos da Libertadores, tá? E mais uma vez, o G5 pode até virar G6 se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, por exemplo. Ou, sei lá, se o Fluminense for campeão e terminar em sexto ou em sétimo, pode até virar G8 a pré, mas aí pro G4 diretamente seria até o G6, né? Então, enfim, tem que ver o que é que vai acontecer daqui pro final, tá, gente? Na verdade, iria até o G7, né? A vaga na fase de grupos da Libertadores, se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil e ficar na quinta colocação, por exemplo. Aí tem que ver o que vai acontecer. Aí ninguém tem bola de cristal não, tá? Bom, meus amigos, seguinte, e automaticamente pro Fluminense e pro Botafogo foi excelente também, porque o Botafogo hoje, que não antes, né, da disputa ser Palmeiras e Flamengo, se o campeonato não tivesse G7, o Botafogo não iria para pré-Libertadores, estaria fora da fase de pré-Libertadores. Agora, com a abertura de mais uma vaga, o Botafogo tá indo para pré-Libertadores. E mais uma vez, o G7 pode virar G8, né? Então, foi muito bom pro Botafogo, que tem 5 pontos a mais do que o Vasco, tem gordura para queimar, e esse G7 eu acho que o Botafogo deve continuar aí mesmo, tá? Bom, pro Vasco não tem ainda vamos dizer assim, um benefício imediato, mas a curto e médio prazo pode ter também, pela mesma razão. Já virou G7. Só resta ao Vasco ou ser campeão da Copa do Brasil, ou se não for campeão da Copa do Brasil, torcer para um Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil e abrir um G8. Ou torcer pro Fluminense. Mas torcedor do Vasco não vai torcer pro Fluminense, né? Pela rivalidade, óbvio. Mas pode até ser bom pro Vasco se o Flu for campeão e terminar o campeonato ali em sexto, ou em sétimo, ou em quinto, ou enfim, depende de onde vai terminar. Do G7 pra cima, né? Vai abrir um G8 e aí pode ser muito bom pro Vasco, que pode hoje beliscar essa vaga na pré-Libertadores. E automaticamente pro São Paulo, pro Corinthians, pro Grêmio, aumenta-se ali uma chance de ter conquistado uma vaga ao término da temporada para uma pré. Então, assim, essa final foi boa para todo mundo, meus amigos. Essa é que é a realidade. E aí, vou linkar aqui o Ceará rapidamente para a galera que torce para o Ceará pegar a vaga na Sula e pode pegar de fato. Foi bom para o Ceará também, porque, naturalmente, se o G12 virou G13 e deve virar G14, é quase que certeza, o Ceará, hoje, se abrisse um G14, que deve abrir, que pode abrir até G15, o Ceará estaria indo para a Sul-Americana. Então, é bom pra todo mundo. Mas óbvio, o torcedor do Ceará não tá pensando em Sul-Americana, não. O torcedor do Ceará tá pensando em briga pra não cair, chegar aos 45 pontos o mais rápido possível. E pela tabela do Ceará, pela bola que joga e pelo time que tem, deve terminar o campeonato em 16º. E acho que nem vaga na Sula deve pegar. Mas vamos aguardar. Isso aqui é só um palpite, né, gente? É só um palpite. Aguardar. Bom, meus amigos, é esse todo o panorama aqui da Libertadores, da Série A, das vagas que vão se abrir e por aí vai. Parabéns ao Palmeiras, parabéns a Abel, que 2 meses atrás estava sendo xingado por todo o Allianz Parque. Ei, Abel, vai tomar no... E ele aplaudindo a torcida ironicamente. Bizarro que é o tal do futebol, né, irmão? É bizarro demais. Enfim. Tamo junto. Abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.